Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presidindo essa mesa em Florianópolis, na presença do meu colega, querido amigo Leandro Paulsen. Tenho notícias que o desembargador Otávio Campana já mandou recolher a nega maluca e logo então todos os assistentes estarão aqui. Mas antes de apresentar o desembargador Leandro Paulsen, eu peço licença para os eminentes conselheiros da escola, Ricardo e Otávio, para fazer uma apresentação pequena de Florianópolis, porque Florianópolis tem três coisas que são uma característica muito rara do país. Primeiro, que talvez poucos de vocês saibam, Nossa Senhora de Desterro, que era o nome original de Florianópolis, foi capital do Brasil entre 1893 e 1894. Esse é o primeiro fato. O segundo fato, que também no Desterro é a única capital do Brasil em que foram fuzilados, entre outras pessoas, pelas forças legais, um desembargador e um juiz de direito, no ano de 1894. Eu estou fazendo uma pesquisa maior sobre isso, mas isso registra a história. E então, depois desses e outros fuzilamentos, mas o que é uma característica diferente é que eram dois membros do Poder Judiciário fuzilados, passou a se chamar Florianópolis em homenagem ao então presidente Floriano Peixoto. E a terceira característica é que Florianópolis é uma das poucas capitais do país que tem apenas um time na capital. E como outras capitais do país, esse ano são dois times do interior que disputam a final do campeonato, já que o Figueirense é do Desterro, é do continente, não é da capital. Na capital, apenas o Avaí. São essas três características que eu queria ressaltar, apresentando a capital a Leandro Paulsen. Além do que, nós sabemos que lá em Porto Alegre nós temos um time de futebol que ocupa uma área invadida, um aterro, e às vezes eu fico em dúvida se aquilo não é uma prova de que o judiciário não funciona, porque aquilo é a área da União, ocupada indevidamente. Mas enfim, esse é o outro problema. O doutor Leandro Paulsen falará sobre sanções políticas em matéria tributária. O desembargador Leandro Paulsen é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Filosofia e Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Além disso, eu quero apresentar que o desembargador Leandro Paulsen tem contribuído muito para a doutrina do direito tributário através de várias obras que escreveu e que, por certo, todos vocês e nós também no tribunal somos leitores assíduos de tudo que ele contribuiu e escreveu sobre esse tema. Então, quero dizer, por todas essas razões, é um prazer estar aqui presidindo essa mesa com o Leandro, que além de tudo é um excelente amigo já que nós somos colegas de concurso, desde o início da nossa atuação na Justiça Federal. Com a palavra, então, Leandro Paulsen. Claro, por favor. Está autorizada a retirada do casaco. Bom, senhores, boa tarde. Eu pedi para... Quer dizer, não precisou pedir para tirar essa tela aí, porque não teriam slides, embora eu tenha ficado inicialmente preocupado, eu digo, com o tamanho da tela, eles queriam slides, não é? Eu não trouxe. Mas como os outros dois expositores fizeram uso, eu digo, bom, para ser ouvido alguma coisa diferente tem que fazer, tira a tela, tira o casaco, faz alguma mudança, pelo menos visual no ambiente, não é?
para a gente não dormir aqui hoje. Pois bem, é sempre um prazer estar aqui nos eventos da Imagens, não é? Eu agradeço ao desembargador Thompson Flores, que é nosso diretor de Imagens, ao desembargador Pamplona, como coordenador científico desse módulo de Direito Tributário, Dr. Mauric vendia meus livros aqui, lembra, Mauric? Quando era professor de Direito Tributário aqui em Santa Catarina, ligava para mim lá, Leandro, manda um daqueles do processo tributário, principalmente, né? Então é de longa data mesmo a nossa relação e nossa parceria. É um prazer estar aqui para conversar com todos os colegas e demais convidados sobre esse tema, que é o tema das sanções políticas em matéria tributária. Vou começar dizendo que me parece esse título já um tanto em desuso, um tanto talvez ultrapassado a gente falar em sanções políticas em matéria tributária, porque essa expressão ela é uma expressão antiga já, que pressupõe uma certa visão assim, do que seja a tributação. Nós sabemos, e hoje foi referido ainda pelo professor Paulo Elis Barreto, que as garantias do contribuinte estão lá como limitações ao poder de tributar. A gente sabe até que aquelas garantias de legalidade, de igualdade, de retroatividade, enfim, elas são elevadas ao nível de cláusulas pétreas enquanto direitos individuais e fundamentais da pessoa enquanto contribuinte, e que isso vem de uma construção histórica muito densa, que buscou estabelecer certos limites à ação do Estado em matéria de tributação. Tudo por quê? Tudo porque não há nada mais certo, mais evidente do que o fato de que nós vamos pagar tributos, não é? A tributação haverá, seja qual for o nível de civilização que nós tivermos na nossa sociedade, não é? Seja um Estado de direito ou antes de um Estado de direito, seja um Estado de direito liberal ou um Estado de direito social, esse mais ainda, não é? A tributação, ela é. Então há um desafio muito grande a partir daquelas impressões fundadas na percepção da tributação como um exercício de poder pelo Estado. Há uma preocupação muito grande com esse poder de destruir que a tributação traz inerente a ela. Aquela questão de a potência, de o poder sem controle em matéria de tributação, ele realmente é algo devastador. Porque o Estado, por si só, detentor do poder de polícia, detentor, enfim, da hegemonia, né, do poder mesmo de repressão e físico, ele pode, através dos seus agentes, dos seus fiscais, e aqui, quem sabe, os fiscais e auditores tributários, não é? Causar muito embaraço às ações dos cidadãos. Por isso que nós procuramos construir, né, a ideia de um Estado de direito, sim, mas muito mais do que um Estado de direito, um Estado democrático, em que o indivíduo tem a vez, em que nós tenhamos, como a Constituição de 88 faz, primeiro a definição clara e inequívoca que o que importa é a pessoa humana, que o que importa é o indivíduo, e que toda a organização e estruturação do poder, todos os meios que se dá para o Estado se estruturar e agir, se organiza de modo finalístico. Nós estabelecemos lá a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, os direitos sociais, e a partir de então instrumentalizamos o Estado para a promoção e garantia desses direitos individuais e sociais. Há uma subordinação, sim, da figura do Estado à ideia de dignidade da pessoa humana. Vejam como mudou, né? Nós não estamos apenas no âmbito de um Estado de direito, mas de um Estado democrático de direito. Estado esse que, inclusive, passou a ser um Estado de direito democrático e social, em que a gente também tem na nossa Constituição, com destaque,
a ideia de que nós vamos construir uma sociedade justa, uma sociedade solidária. Um destaque para o fato de que nós não podemos ter uma afirmação do individualismo pura e simplesmente, que nós não podemos ter uma afirmação meramente daqueles direitos fundamentais de primeira geração, que eram garantidos a todos nós mediante uma interdição da arbitrariedade do Estado, não é? Coloca limites à ação do Estado e deixa o meu espaço individual livre, que é o que realmente a gente tem que preservar. Essa é a ideia dos direitos de primeira geração. Por isso que eram garantias contra o Estado. Quando a gente trabalha mais adiante nisso e vai para a ideia do Estado social, da solidariedade, dos direitos sociais, que como nós costumamos chamar são direitos a prestações, quando a gente vai para os direitos de terceira geração, de quarta geração, para aqueles direitos que sequer a gente consegue colocar determinado beneficiário lá, individualmente identificado, mas a gente passa a ter coisas menos tangíveis, menos palpáveis, que são do interesse da sociedade como um todo, a gente precisa de um Estado que não apenas não intervenha oprimindo a minha liberdade, mas de um Estado que tenha condições de realizar prestações e agir no sentido da preservação do interesse que não é o interesse do Estado enquanto pessoa jurídica, mas o interesse público, o interesse social. Vejam que situação diferente, não é? Eu simplesmente me preocupar com as arbitrariedades do Estado ou eu instrumentalizar o Estado para que ele haja como instrumento da sociedade. Quando a gente olha para aquelas súmulas que nos vem à cabeça quando a gente pensa em sanções políticas em matéria tributária, olhem só, são as súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, não é? O que a gente vê ali? Súmula 70, é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributos. Ora, não é porque alguém deve que eu vou fechar o estabelecimento, não é? Da pessoa, porque as pessoas têm direito ao exercício da atividade profissional, ao exercício da atividade econômica, então há limites ao Estado na busca da satisfação dos seus créditos, mesmo que de caráter tributário. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, também preservando que a propriedade que é do empreendedor. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Ou seja, se há alguns requisitos necessários para o exercício da atividade profissional, eu não posso condicioná-los à regularidade fiscal, sob pena de subordinar esses direitos fundamentais, que são importantes, de caráter econômico, ao crédito do fisco. Há uma preocupação nítida aqui com a liberdade, não é? Com a ideia lá dos direitos de primeira geração. Mas como a visão do Estado mudou, como hoje a gente já não vê mais o Estado como o inimigo opressor, a gente não deve mais falar, não é, do soberano e do súdito, a gente não polariza mais as relações, falar em Estado e sociedade civil não corresponde mais ao que a gente tem na nossa estrutura social. Como hoje nós nos enxergamos no Estado, ou enxergamos o Estado como um instrumento nosso, essa polarização deixa de existir. E quando a gente já não teme tanto o Estado por perceber que é um instrumento nosso, um instrumento em prol do interesse público e social, nós passamos a uma posição um pouco mais permissiva, digamos assim, um pouco menos desconfiada relativamente ao Estado. E aí nós passamos a desenvolver algumas categorias que durante algum tempo nós não existiam, com as quais a gente não trabalhava. Nós, até algum tempo atrás, a gente sempre pensava na tributação como um mal necessário. Que é necessário não tem dúvida, não é? Sempre foi, sempre será. Mas a gente pensava como um mal necessário. Até que as pessoas começaram a trabalhar a ideia de que
não é bem assim, não é? Não é que eu tenha a minha propriedade e que eu tenho que então verter um recurso para os cofres públicos por ter essa riqueza, que isso é um mal necessário, uma restrição a esse direito de propriedade. Que não é correto eu pensar que quando eu exerço a minha advocacia, ou a minha atividade como servidor público, ou a minha atividade empresarial, eu ganho o meu dinheiro, e o meu dinheiro é o 100% do rendimento que eu obtenho, ou do lucro que eu consigo auferir, e que, bom, paciência, não é? A lei me impõe a obrigação de verter esse meu dinheiro para os cofres públicos. Se começa a perceber que, em verdade, não existe esse exercício da atividade de servidor público, não existe o exercício da advocacia, não existe o exercício da atividade empresarial como nós temos hoje, senão no bojo, no corpo de uma sociedade civilizada, organizada, não é? Em que se exige a habilitação para as atividades que são danosas, em que eu organizo o exercício das atividades profissionais e econômicas, eu tenho que cumprir lá os padrões, né, municipais de onde localizar os estabelecimentos, eu tenho que cumprir as normas de segurança, eu tenho, de outro lado, uma garantia, ainda que pendente, né, de uma efetivação maior, de não ter uma concorrência desleal, de todo mundo cumprir as normas que são estabelecidas em favor da sociedade. Eu começo a ver o seguinte: esse mundo da onde nós tiramos o nosso sustento, a nossa riqueza, o nosso patrimônio, o nosso lucro, esse mundo não existe sem o Estado. Portanto, a visão de que verter uma parte do meu patrimônio para fazer viável esse estado de coisas, né, que é a vida em sociedade civilizada, esse verter uma parte dos meus recursos não é um mal necessário, é o que viabiliza efetivamente essa vida civilizada que nós procuramos ter. E aí surge outras questões, né? Eu já não digo mais apenas então somente que o poder de tributar é o poder de destruir. Eu começo a dizer que os tributos são o preço dos nossos direitos, não é? Eu começo a dizer que a tributação é o que eu verto para os cofres públicos para poder viver numa sociedade civilizada. Eu começo a enxergar que aquele dinheiro a ser recolhido através da tributação, ele faz sentido. Ele reverte, não é, no que a gente quer, num bem que nós queremos. E quando a gente enxerga nesse dinheiro da tributação um bem, nós não podemos ver apenas essa obrigação como um mal individual, não é? Ela simplesmente faz parte da vida que nós temos em sociedade hoje em dia. Um Estado que afirma direitos, não é, individuais, sociais, que, como eu dizia, tem que prestar benefícios, buscar promoção da igualdade material, se ocupar com estruturas tecnicamente complexas para preservar o meio ambiente, direitos difusos, coletivos, seja lá o que for, não é? São tantas as dimensões e os objetos desses direitos. Um Estado desses é um Estado que custa, não é? Nós poderíamos, se a gente quisesse, como fazia o nosso presidente, né, até há pouco tempo atrás, comparava tudo com o futebol, a gente poderia comparar com a nossa casa, não é? Se a gente quer dar mais estrutura, se a gente quer ter cerveja gelada, ar-condicionado, calefação, pátio, jardim, bom, tudo que se quer custa dinheiro, não é? A manutenção dessas coisas custa dinheiro, cada serviço custa, e o nosso Estado é um Estado muito demandado pelos objetivos que a Constituição impõe ao Estado, o Estado como poder público, não é? Então muda a maneira de a gente enxergar a tributação. E aí nós passamos a trabalhar a tributação, a obrigação de pagar tributo em particular, não apenas como aquele mal, né? Não como um mal necessário, não como apenas o preço dos meus direitos, que poderia dar um caráter comutativo, contraprestacional, ainda numa ideia individual, mas dentro de uma perspectiva de solidariedade e dentro de
um instituto, digamos assim, ou uma categoria jurídica que vê no tributo um dever fundamental. A gente conhece, a maioria de nós deve conhecer aquele livro do Casal Tanabás, né, do português, que, como todos os portugueses, escreveu uma tese gigante, que a gente não lê tudo, mas lê as conclusões de algumas partes, não é? E agora tem no direito brasileiro alguns textos trabalhando a ideia do tributo enquanto um dever fundamental. É muito interessante a gente observar na literatura tributária brasileira e até na jurisprudência que não se discute essa questão. Se aceita talvez por ser evidente que realmente pagar tributo é um dever fundamental, não é? O que está faltando ainda é nós trabalharmos o que significa isso, de que pagar tributo é um dever fundamental. Será que eu posso fazer um paralelo entre os direitos fundamentais e esse dever fundamental? Quando eu penso nos direitos fundamentais, eu penso no quê? Um direito que não decorre pura e simplesmente da previsão em lei, não é? Um direito que está lá no texto constitucional, um direito que é cláusula pétrea. Ou quem sabe, eu posso ir adiante, dizer que ele tem um caráter pré-constitucional ainda, porque se eu viver num Estado que não reconhece direitos fundamentais, eu nem tenho Constituição, não é? Então, a gente chega ao ponto, não é, de dizer o seguinte: olha, os direitos fundamentais, eles não estão simplesmente em lei, não é só uma questão de previsão na Constituição, é algo até maior. E se tiver uma Constituição que não prevê direitos fundamentais, isso não é uma Constituição de verdade, não é? Tal o caráter axiológico que tem esses direitos. Então, se direito fundamental é isso, não é só porque a lei diz que é muito mais. O que é dizer que pagar tributo é um dever fundamental? É um dever que não tenho que cumprir simplesmente porque a lei ordinária está estabelecendo? É um direito, é um dever, né, uma obrigação minha que decorre do texto constitucional, num caráter muito importante. E eu poderia ir adiante também, eu ia dizer, com ou sem Constituição, que a gente vai pagar tributo. A gente vai, como eu dizia, não é? Porque o que as Constituições vieram fazer foi trazer para dentro do direito esse poder de impor tributos, não é? Transformar a imposição tributária numa relação jurídica, estabelecer os limites. Então, quem sabe, a gente consegue enxergar isso, efetivamente, com esse nível de dever fundamental. E faz sentido o paralelo, não é? Porque se eu não tenho como promover e como assegurar direitos fundamentais sem que o Estado tenha condições para fazer isso, não é? Esse dever tem o mesmo nível, ele é um pressuposto dos meus direitos fundamentais. Por isso faz sentido eu elevar ele ao mesmo nível dos direitos fundamentais. Bom, e o que nós fazemos a partir disso, então? Não é? Nós poderíamos dizer, vamos aproveitar de novo os direitos fundamentais. Hoje eu vi o Jairo aí, não sei se o Jairo tem. O que a gente pensa nos direitos fundamentais, né? Quando a gente pensa nos direitos fundamentais, a gente faz aquela interpretação ampla, a gente procura otimizar, promover no maior nível possível. Por quê? Porque é algo desejável, né? É algo que a gente precisa para construir a sociedade que a gente quer, que está estampada lá na Constituição Federal como um ideal. E os deveres fundamentais? Deveres fundamentais que até fica estranho a gente falar assim no plural, não é? Porque a gente teria dificuldade de arrolar esses deveres fundamentais. A gente sabe que pagar tributo é um dever fundamental. O que mais? Nossa obrigação de votar, quem sabe? Não é? Mas a obrigação de votar está mais como um direito, não é, ao voto do que propriamente como um dever. A gente tem dificuldade de fazer um rol de deveres fundamentais, mas a gente sabe que o tributo, pagar tributo, é um dever fundamental. Que efeito jurídico a gente tira disso? Qual é o conteúdo normativo que isso tem? Isso é, se nós aceitarmos isso, não é uma mera figura de retórica? Ele serve para a gente colocar lá numa página inicial de um livro ou para referir como alguma coisa importante.
Será que essa condição de dever fundamental, ela figura apenas para dar a impressão ou a ideia de que é algo importante, mas em que nível importante, não é? E juridicamente, o que significa? Me parece que aos poucos o que a gente vai tendo é uma mudança na percepção da tributação. E com essa mudança na percepção da tributação, vai mudando a maneira que a gente enxerga o Estado na instituição, na cobrança e na execução dos seus tributos. Nós vamos passando a compreender que é importante que haja cobrança dos tributos, não é? Aliás, é justo, é uma obrigação fundamental que nós temos, é um pressuposto para esse Estado democrático e social existir. É importante que a gente possa cobrar de todo mundo, porque já que a gente não escapa, se eu não cobro de todo mundo, sobrecarrego os cumpridores das normas em favor daqueles que não cumprem as suas obrigações, não é? Daqueles que sonegam, que omitem, que fraudam de todas as maneiras e que ficam, portanto, sob essa perspectiva da manutenção do Estado como um parasita, não é? Sugando as forças das outras pessoas que estão lá com sacrifício, vertendo uma parte da riqueza que oferem para satisfazer as contas públicas. A gente vai percebendo que a questão da arrecadação tributária não é um interesse do Estado como pessoa jurídica, é um interesse da sociedade, é um interesse nosso também, que é importante que haja uma eficaz arrecadação tributária, porque isso é bom não apenas para as contas do Estado, mas para as minhas contas, não é? Enfim, para que eu tenha uma vida em sociedade mais igual, mais justa. Quando a gente faz isso, quando a gente tem essa percepção, a gente muda a maneira de enxergar essa cobrança, não é? Muda a legitimidade que a gente atribui a essa ação do Estado de buscar a imposição e a satisfação dos tributos. E isso repercute em vários aspectos. Eu vou falar de 3 pontos aqui para não cansar demasiadamente todo mundo, não é? O primeiro ponto, que talvez nós jamais imaginássemos que fosse acontecer, e está lá num precedente do ministro Joaquim Barbosa. Alguns anos atrás, poucos, porque o ministro Joaquim Barbosa não está tanto tempo lá, não é? Mas uns 3 ou 4 anos atrás, apareceu uma questão que era a seguinte: uma empresa que trabalhava com tabaco, com cigarros, não é? Estava em débito. E até aí, bom, quem consegue cumprir toda essa legislação tributária, né? Qual é a empresa que não sofre uma autuação? Mas o fato é que a situação da empresa era um pouco diferente das demais. Ela estava em débito sim, por isso ela sofreu autuações, por isso ela não conseguia certidões negativas, por isso ela foi a juízo discutir até que ponto poderia ir o Estado na cobrança desse tributo, e ela teve que se deparar com uma circunstância a mais, que não é aquela que a gente está acostumado: o lançamento, a imposição de multa, não é? O aviso de cobrança, a execução fiscal. Ela teve que se deparar com a cassação de uma licença especial que é pressuposto para o exercício dessa atividade industrial. Então ela exerce a sua atividade econômica, não é? Mas é uma atividade econômica diferenciada pelo alto grau de tributação. O percentual do IPI é 300 e poucos % sobre o cigarro, não é? É o maior que existe, 300 e poucos % sobre o cigarro, não só com fins fiscais, mas evidentemente com fins extrafiscais, não é? De encarecer um pouco esse produto que por natureza é barato, de fazer com que haja uma arrecadação aí para dar conta de todas essas despesas que o Estado certamente tem com o consumo de cigarros, com as doenças cardiovasculares, etc. e tal, não é? Eu tenho uma tributação pesadíssima sobre essa indústria de cigarro com uma finalidade extrafiscal. E o que tinha essa empresa? Por que ela teve o seu registro cassado? Porque estava devendo 500 mil reais, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões? Não.
ela tinha sido cassada, não é, na sua possibilidade de operar, porque a empresa sofreu uma autuação, e ela sofreu outra autuação, e ela sofreu mais uma autuação, e nem os regimes especiais de acompanhamento tributário resolviam, porque a empresa não cumpria obrigações tributárias. Ela não cumpria obrigações tributárias, não é? E ela usava aquela lógica, né? Bom, o Estado que busque os seus direitos, não é? Que use a execução fiscal, afinal de contas deve ser muito eficiente a execução fiscal, que busque a execução fiscal, que me execute, mas por favor, não é? Não passe do escritório aí, porque eu estou produzindo meu cigarro aqui e vendendo. E de repente, a ação do Estado nesse caso foi um pouco além. Ele disse assim, não, isso não é um exercício legítimo do direito à atividade econômica, do direito aquele fundamental de exercer profissão, ofício ou qualquer iniciativa empresarial. Isso não é um exercício legítimo dessa atividade, porque, em primeiro lugar, não é? A empresa tem que ter uma função social. Que função social é essa, não é? De uma empresa que opera violando as normas, ofendendo a concorrência e funcionando como aquela pessoa física que também recebe, mas não declara. Lá na segunda vara tributária, certa feita, a gente tinha um sujeito que dava pena até porque ele nunca chegava ao ponto de pagar imposto de renda. Só que a Receita descobriu que ele tinha movimentado 10 milhões na conta pessoal dele em 4 anos, não é? Mas perante o imposto de renda, era alguém quase digno de uma Bolsa Família. E essa empresa é a mesma coisa, porque ela se beneficia de toda a estrutura social, de todos os serviços públicos, para produzir, para operar no mercado que pressupõe essa ação da sociedade através do Estado, mas ela não cumpre as suas obrigações. E chegou exatamente nesse ponto, não é, a discussão lá do Supremo Tribunal Federal. Pode o poder público cassar o registro que é indispensável para o funcionamento da empresa porque ela está devendo tributo? E o Supremo Tribunal Federal, num acordo do ministro Joaquim Barbosa, disse o seguinte, olha, não pode ficar proibindo a empresa de funcionar porque está devendo tributo. Mas nesse caso não é um devendo tributo, não é? Nesse caso, a gente tem um nível tal de contumácia nessa sonegação, nessa verdadeira postura de fazer pouco caso para as obrigações legais, que não é legítimo o exercício dessa atividade econômica. Essa empresa não cumpre a sua função social, essa empresa se utiliza, não é, da estrutura social, ela viola a concorrência, ela acaba com a empresa que legitimamente exerce, essa sim, essa atividade econômica, cumprindo as suas obrigações e financiando o Estado como todos nós fazemos. Então, dadas as circunstâncias do caso concreto, é legítimo sim cassar o registro especial dessa empresa. Olha que decisão forte. A empresa não pode operar porque não pagou tributo. Mas não porque não pagou tributo, não é porque é uma empresa delinquente. Não é uma iniciativa empresarial legítima. É o uso, não é, da forma empresarial para atuar à margem do ordenamento jurídico. Não é aquele sujeito, como na área penal agora, não é, que foi lá para a fronteira, encheu o porta-mala de mercadoria barata, não é? Passou, foi pego, puxa, não é? Perdimento da mercadoria, capaz até de prenderem o carro dele, mas não vamos processar esse sujeito lá que trouxe, sei lá, produtos lá que implicaram uma ilusão de 2, 3, 4 mil reais, não é? Não é desse sujeito aí. É do sujeito que vai, hoje traz 3 mil reais de tributos iludidos, amanhã ele traz 4, amanhã ele traz 8, amanhã ele traz 9, amanhã 15, depois 3 de novo, e todos os dias ele vai. Em que o Supremo Tribunal Federal vai dizer o seguinte: se eu posso reconhecer a insignificância de um descaminho desse tamanho assim, num determinado caso, não significa que seja insignificante a ação reiterada que implica esse descaminho. Porque isso não apenas
implica um descaminho de grande vulto na sua soma, como é uma atitude absolutamente contrária à ordem, contrária à lei, contrária ao que regra a entrada e saída de mercadoria, é uma atitude de desrespeito às normas, e isso merece e exige uma resposta penal, não é? Pode-se fazer esse paralelo, assim como algo eventual não merece uma resposta mais forte, quando ele é contumaz, sim, disse o Supremo Tribunal Federal, não é? Estou longe de dizer, não é, que porque as empresas devem parar de operar, mas chamando a atenção que tudo é uma questão de proporção, que tem limites, e que o Supremo assim decidiu. Num outro caso, contra, inclusive, o que eu decidiria, e o desembargador Pamplona, já não lembro agora, a verdadeira reforma tributária que aconteceu no nosso país, que foi o Simples Nacional, esse sim, uma reforma tributária possível, que está lá constitucionalmente estabelecida e que faz com que pequenos empreendedores não tenham que se ver pequenos, não é, perto da enormidade de obrigações tributárias a cumprir, que possam lá pagar um percentual sobre o seu faturamento e pensar no seu negócio. Tinha uma norma lá, como tem no artigo 17, inciso 5º, não é, que diz assim: só podem ingressar no Simples Nacional empresas que estejam em situação regular. Se a empresa estiver simplesmente inadimplente, ela pode ser excluída, não é? E, como juiz auxiliar lá no Supremo, acompanhei vários julgamentos, não é? E depois disso, continuei indo lá para discutir as questões tributárias com repercussão geral. Agora faz uns 20 dias que foi a última vez que eu fui dar um curso sobre essas matérias tributárias de repercussão geral. E discutia bastante lá com os assessores dos ministros, que têm essa responsabilidade enorme, não é, de encaminhar esses julgamentos, de discutirem com os ministros, de verem as soluções. E eu pensava da seguinte maneira, eu dizia, não, quando a Constituição previu que haveria o tal do Simples Nacional, ela previu aquilo como um regime adequado para uma pequena empresa, para uma pequena estrutura, não é? Para quem não pode manter um setor contábil enorme, complexo, caro, que tem pouca estrutura econômica e pouca estrutura administrativa. Eu não via como um benefício, e não vejo como um benefício para microempresas e para empresas de pequeno porte, mas o regime a elas adequado. Então, eu nunca vi, né, a possibilidade de se excluir uma empresa do Simples porque ela tinha dívidas, não é? Mas o que acabou prevalecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal lá, quando enfim julgaram essa questão? Eles disseram o seguinte: olha, as empresas em dívida têm a possibilidade de parcelar os seus débitos, não é verdade? E tantos parcelamentos existem, e agora a gente pode parcelar dentro do próprio Simples. Para a empresa poder ingressar ou ser mantida no Simples, ela tem que ter essa postura de cumpridora dos seus deveres. Como eu dizia, eu não concordo com essa decisão, por outros fundamentos. Mas o que a gente tira dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? Uma coisa a gente discutia antes, se essa decisão deveria ter vindo ou não. Outra coisa é entender os fundamentos. E o Supremo Tribunal Federal, quando disse que é constitucional essa norma, ele disse o seguinte: olha, pode-se sim exigir das empresas que sejam cumpridoras das suas obrigações tributárias. Não que as empresas não cairão em débito, não terão dívidas, não eventualmente terão dificuldades, mas tendo dificuldades, não é, elas têm que buscar uma solução, tem que discutir os seus direitos em juízo, ou tem que parcelar as suas dívidas, porque a situação de pura e simples inadimplência contumaz não é compatível com a função social que a empresa tem. Então, se a empresa tem débitos, isso não é pecado nenhum, não é? Mas a empresa vai resolver, vai anular esses débitos administrativo ou judicialmente, vai depositar, vai parcelar os seus débitos, mas ela tem que andar dentro do direito.
E se não fizer isso, a exclusão desse sistema simplificado é legítima. Essa é a decisão que o Supremo Tribunal Federal deu, ou seja, colocando num patamar bastante elevado a importância, axiologicamente inclusive, do pagamento dos tributos, de uma postura, digamos assim, leal quanto ao cumprimento das obrigações tributárias. E a terceira questão que eu trago é o seguinte, deixa eu ver se eu acho. É uma norma que diz respeito à questão do protesto. Deixa eu ver se eu acho. Protesto de CDA, não é? Nós temos a Lei 9.492, que trata disso, trata de protesto extrajudicial. E essa lei de 97, ela sofreu uma alteração em 2012, portanto faz um ano e meio, não é? Pela Lei 12.767. Então, diz a rubrica dessa lei: define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Artigo 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único, esse acrescido pela lei de 2012. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações. Os serviços de protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime dessa lei. Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, intimação e acompanhamento da devolução e do aceite, recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma desta lei. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução e assim vai. Então, hoje, no nosso direito positivo, nós temos uma autorização expressa e inequívoca da possibilidade de protesto de certidões de dívida ativa. Não é? O desembargador Pamplona referia que essa questão foi enfrentada agora, não é, pelo tribunal. Qual é a primeira sensação que a gente tem, não é, quando se depara com o protesto de uma certidão de dívida ativa? A gente pergunta assim, não, mas para aí, o Estado não tem meios próprios para executar a dívida ativa? Qual é o caminho para a cobrança de crédito tributário? Não é lavrar o auto de infração, oportunizado o devido processo legal, fazer a inscrição em dívida ativa, entrar com a execução fiscal? Não tem esses meios próprios e especiais para a cobrança? Por acaso é necessário protesto extrajudicial para constituir alguém em mora, como relativamente a alguns títulos se faz necessário? Não, não há essa necessidade. Se não há essa necessidade, se o protesto, portanto, não tem esta utilidade, porque não é requisito jurídico para a execução, para que fazer o protesto? Para me obrigar ao pagamento do tributo? Para me constranger ao pagamento do tributo? É uma sanção política apenas porque eu estou devendo? Não é? No estado de Minas Gerais, o protesto de CDA está generalizado. E eles têm lá um grande tributarista da área pública, que é o Onofre Alves Batista Júnior. Ele diz o seguinte, num artigo que ele publicou na revista Dialética de Direito Tributário, diz assim: o protesto extrajudicial mineiro foi adotado como mecanismo alternativo de cobrança e diz respeito a uma política de Estado para reduzir o volume de ações de valor reduzido que poluem o judiciário mineiro,
bem como que propiciam mais prejuízos ao erário do que benefícios, razão pela qual, em homenagem à economicidade e ao interesse público, merece ser utilizado. Em Minas Gerais, existe lei expressa suficientemente densificada pela autoridade competente, estabelecendo o poder-dever de utilização de outros meios de cobrança, permitindo o não ajuizamento de execução fiscal. Nesse compasso, prestando verdadeira homenagem aos princípios constitucionais da moralidade, eficiência administrativa e economicidade, o Estado estabelece o poder-dever da administração pública de se valer da cobrança administrativa seguida do protesto de CDA. Quando o Estado protesta a CDA, ele não ajuiza executivo fiscal. 52% da quantidade de execuções fiscais, metade delas, representam apenas 1% da dívida ativa tributária, dívidas de pequeno valor, que pela ausência de alternativa eram ajuizadas, não é? E segue ele dizendo o seguinte: a solução legal beneficia o Estado, o contribuinte, os jurisdicionados e o próprio Poder Judiciário. Para resgatar débitos de valor inferior a 15 mil, assustadoramente, o Estado despende quase 3 vezes mais do que resgataria, isso se todos pagassem. Para piorar o quadro, o resgate que se consegue face às dificuldades de um processo judicial é inferior a 5%. Para resgatar pouco mais de R$1,5 milhão de reais, o Estado gasta mais de 800 milhões de reais. Vamos supor que ele esteja exagerando, né? Ainda assim, é gritante. Para pequenas dívidas, o Estado gasta muito mais para receber muito pouco, ou seja, trata-se de mecanismo desarrazoado para cobrança de créditos de pequeno valor. A lei de 97 ampliou o rol dos documentos protestáveis, tornando possível quaisquer outros documentos de dívida, especialmente os títulos executivos judiciais e extrajudiciais. O protesto de títulos não deve nem pode ser feito tão somente para quem deseja requerer falência de devedor, mas o simples inadimplemento de obrigação pode lastrear o processo de título. E aí segue, não é? Segue justificando com os argumentos, não é, que dizem do porquê usar o protesto que em lei está previsto. Mas eu iria além, não é? Se nós juridicamente reconhecermos a obrigação de pagar tributo como um direito fundamental, eu perguntaria o seguinte: é mais grave eu deixar de pagar o meu tributo ou eu deixar de pagar a prestação da televisão? Porque se deixar de pagar a prestação da televisão, ou uma mercadoria qualquer que encomendou ao seu fornecedor, vai acabar lá no protesto, não é? Vai acabar no protesto, vai acabar no Serasa, no SPC, nos cadastros em geral de proteção ao crédito. Valem mais os créditos privados relacionados ao consumo em geral do que os créditos tributários? Porque ninguém aqui diz que é inconstitucional o protesto de títulos. Ninguém diz assim: esse instrumento de exposição dos empresários, das pessoas físicas, não é? Que constrange, é um abuso, não é? É uma cláusula abusiva nos contratos, é uma norma abusiva aqui na nossa legislação e, portanto, viola a Constituição. Alguém entende que nas relações privadas a gente teria esse argumento contra o protesto, para dizer que protesto por si só, em razão do caráter expositivo que ele tem, no sentido da exposição das pessoas, moral, etc., é inconstitucional, é abusivo, é um instrumento abusivo de cobrança de débitos? Não se vê isso, não é? O protesto existe desde sempre, a gente abre os jornais e está lá o nome das pessoas, os títulos. Mas quando se trata de crédito tributário, nós pegamos a nossa ideia lá das sanções políticas. Será que é sanção política instar o contribuinte ao pagamento dos seus débitos? Existe uma outra norma muito parecida com isso aqui, que diz o seguinte: não está sujeita ao sigilo fiscal a relação dos devedores, a informação relacionada à relação dos devedores. Isso não está sujeito ao sigilo fiscal. Quer dizer, as autoridades públicas, para lançarem os créditos tributários, evidentemente, têm que tomar conhecimento do patrimônio,
enfim, de atos que são praticados pelas pessoas, pelas empresas, e tem que resguardar o sigilo disso, porque a ninguém mais interessa, senão ao fisco na sua atividade fiscalizatória. Agora, dizer que alguém é devedor ou não, estar lá no cadastro de inadimplentes do governo, não é uma informação protegida por sigilo. É inconstitucional essa norma também. Eu trago isso aqui, não é, com essa ênfase, porque me parece que nós não podemos ter dois discursos, não é? Dizer assim, não, pagar tributo é muito importante, é um dever fundamental, mas não queiram me cobrar por uma razão, não é, que diga que eu sou devedor, porque afinal de contas, não queiram me constranger ao pagamento, como se fosse um ato ilegítimo do fisco a busca da satisfação dos seus créditos. E pior, né, que está aqui. Por que a execução fiscal não funciona? Por múltiplas razões, não é? Os conselhos de fiscalização profissional mesmo estão buscando, né, modos de composição dos litígios que tem com os inscritos, não é? Porque a execução fiscal é um custo para todo mundo, não é? Do modo como ela é, formal, aquele processo civil, não é, tradicional que a gente tem. Na própria execução fiscal, se a gente quiser dar eficácia à execução fiscal, o que a gente faz? Sorte que não está o Anderson aqui, senão o Anderson Furlan já ia dizer assim, manda fazer o Bacenjude antes de citar o sujeito. Não, eu não iria tão longe, não é? Cita o sujeito para pagar. Mas o que tu vai fazer na sequência? Sabendo que o executado tem a obrigação, sim, e não só na execução fiscal, no processo civil em geral, está lá a reforma do processo de execução, obrigação de apontar os seus bens. E se ele é citado para pagar ou indicar bens e não indica bens, eu posso presumir que ele não tenha bens, com certeza, e fazer o Bacenjude, eu não posso, porque afinal de contas o dinheiro não é preferencial para fins de penhoras, está lá no rol do Código de Processo Civil, no rol da Lei de Execuções Fiscais. E o Superior Tribunal de Justiça vai dizer o seguinte, não tem problema nenhum usar o Bacenjude, não é? Não é um constrangimento do devedor, não é colocar o devedor em situação difícil, é satisfazer o crédito, o sujeito não pagou, o crédito está em aberto. Bom, se forem tomados, não é, bens impenhoráveis, é um outro problema, e aí o juiz vai relaxar isso. Mas muda, né? Muda, porque daí é o devedor que vem atrás de se justificar, não é? O Superior Tribunal de Justiça autoriza isso, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do protesto de títulos, está aqui. Decisão de agora, de 5 de dezembro de 2013. Segunda turma muda a jurisprudência e admite o protesto da CDA. Segunda turma admitiu o protesto. A possibilidade foi analisada no julgamento de recurso do município de Londrina. Questionava a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná no sentido de que seria vedado o protesto de títulos, que não fossem cambiais. O ministro Herman Benjamin, relator, afirmou que a lei ampliou as hipóteses de documento que poderiam ser levados a protesto. Após a alteração daquela lei 12.767, passaram a constar as certidões. Afirmou que a permissão de processo está de acordo com os objetivos, bom, aí já não era problema meu, mas do segundo Pacto Republicano do Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Lembrou que o Conselho Nacional de Justiça considerou legais os atos das corregedorias dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e do Goiás que permitiam a inclusão da CDA entre os títulos. O protesto possui dupla natureza, além de tradicional meio de prova na inadimplência, constitui relevante instrumento de cobrança extrajudicial. Enfim, o nosso tribunal, disse o desembargador Pamplona, também decidiu admitindo, não é? Contra o voto do desembargador Pamplona. Assim como seria contra o meu voto também, e foi, né? O meu entendimento, a decisão do tribunal, que também entendeu constitucional aquela exigência de regularidade fiscal para estar no Simples. Estamos vencidos, não é? Aí eu acompanhei. Mas que barbaridade.
Pois bem, gente, independentemente da posição pessoal que a gente tenha num caso ou no outro, essa modificação legislativa que vem acontecendo, não é? Não só legislativa, mas também jurisprudencial, estão vindo num sentido do fortalecimento dessas obrigações de pagar tributos, não é? Na consideração de uma importância maior do dever de pagamento dos tributos. E já não considerar lá o Estado como opressor, mas o Estado como na busca legítima da satisfação dos seus créditos. Através, no caso do protesto de títulos, de um instrumento que não é um instrumento extravagante, que é um instrumento que o mercado se utiliza, que se admite para as relações em geral, não é? Então não é a criação de um novo instrumento opressor, mas um instrumento comum de revelação da existência de débitos e de cobrança, e diz lá o Onofre aqui que em Minas Gerais é 80% sucesso. Sucesso da cobrança em cartório, não é? Não cobra em cartório, sofre protesto, é uma exposição, vai para os cadastros que realmente interessam, o sujeito não tem como fazer prestação, ele não quer isso. Assim como ele não deixa de pagar outras contas dele também, não é? Então me parece que a noção de sanção política ela começa a mudar, não é? Começa a mudar bastante. Evidente que nós não devemos perder a noção dos limites na busca da satisfação dos créditos tributários, não é? Mas já sem aquele preconceito, digamos assim, que tanto tempo trouxemos, não é? Contra os agentes fiscais, contra a cobrança dos créditos. Agora, não quero passar uma ideia errada, não é? Aqui, uma ideia fiscalista. Pelo contrário, me parece que as coisas seguem, não é? De maneira conjunta. O que a gente tinha até um tempo atrás, não é? A gente tinha o Estado. É aquele Estado ali que a gente olha para o fiscal e diz assim, esse cara veio me ferrar, não é? Esse sujeito é do mal, ele ganha gratificação com base na arrecadação, ele não está interessado no bem público. E ao mesmo tempo os contribuintes fazendo tudo o que podiam e não podiam para sonegar mesmo, com uma certa tolerância e aceitação social, não é? Todo mundo achando relativamente natural poder escapar dentro do possível, não é? Das obrigações tributárias, sem constrangimento de ver o outro pagar. No momento em que a gente eleva essa obrigação de pagar tributo a um nível de direito fundamental, de dever fundamental, não é? E a gente passa a ter mais efetividade na cobrança desses créditos, a gente passa a ter maior consciência do nosso dever de fazer esses pagamentos e, portanto, passa a ser o normal pagar os tributos. Eu, agora não mais aquele que faz de tudo, não é, para escapar da tributação, mas eu, cumpridor dos meus deveres, eu, cidadão, não apenas contribuinte, como o cara que deve tributo, mas eu, contribuinte e cidadão, não é? Eu tenho que ser tratado com respeito pelo fisco, não é? Eu não posso, de repente, pelo fisco achar que eu sou responsável tributário, me deparar com um oficial de justiça na minha casa, me mandando pagar lá em, sei lá quantos dias, né? 5 dias? Sob pena de constrição do meu patrimônio. Eu nunca vi, nem sabia que havia essa posição contra mim, não é? Onde é que está o devido processo legal, o Estado de Direito? Onde é que está o respeito com o contribuinte, não é? Então, não me parece que essa visão, no sentido de dar mais aceitabilidade a esses modos de busca de satisfação do crédito tributário, de reconhecer legitimidade em posturas que são intolerantes com a inadimplência contumaz, com a postura lá do empresário delinquente, não é? Que isso leve a um inchamento da estrutura do Estado, uma sobreposição do Estado ao indivíduo. Pelo contrário, não é? Eu, que tenho que pagar meus tributos, não é? E as pessoas pagam, eu sou merecedor de respeito por parte do fisco. Falo em respeito porque depois a gente vai nas questões jurídicas, não é?
eu tenho que observar o devido processo legal, eu tenho que ter acesso à defesa administrativa, acesso à defesa judicial, eu tenho direito a que o próprio fisco analise com imparcialidade, imparcialidade no sentido de buscar o interesse público e não o interesse do erário, de arrecadatório, pura e simplesmente. Eu tenho direito de ser visto pelo juiz lá, não como um sonegador. Quanto juiz, né, pega a ação tributária e diz assim, mais um sonegador, não é? Não, a gente sabe que a nossa legislação tributária é cheia de excessos, não é? É cheia de inconsistências, mas graças a Deus até isso está mudando um pouco, não é? Até dentro da própria Receita Federal a gente já vê uma postura mais preocupada com a justiça da tributação, para que a gente tenha uma igualdade, não aquela igualdade na lei, a igualdade formal, mas a igualdade na aplicação da norma tributária, a igualdade no que diz respeito, não é? A gente verter mesmo recursos para os cofres públicos em conformidade com a nossa capacidade contributiva, todo mundo de uma maneira equânime, né? O professor Andrei colocou no quadro, na tela, não é? Aquela portaria 2284 lá, que o judiciário não reconhece. O judiciário não reconhece para o responsável tributário o devido processo legal. Devido processo legal, olha, faz tempo que se trabalha com isso, né? Processual, não estou falando nem de material, pode ser que a gente não saiba que existe. Processual. O judiciário não reconhece ao responsável tributário o direito que ele tem de o fisco botar no papel e dizer para ele, olha, eu tenho uma pretensão contra ti. Vai pagar, não vai pagar? Tu tem alguma justificação ou uma justificativa contra isso? De saber que querem cobrar dele, o judiciário não reconhece esse direito. Mas está lá na certidão de dívida ativa, toca em frente, ele que se vire nos embargos de execução, o judiciário diz. Mesmo o judiciário pensando assim, a Receita Federal foi lá e produziu aquela portaria 2284, sabe por quê? Porque eles sabem que vai mudar essa jurisprudência. Um dia vai mudar, porque tem que mudar. E quando isso acontecer, agora já tem 3 anos e pouco, 4 anos, aí já não tem mais o que anular, não é? A Receita Federal tomou a iniciativa de dar determinação para os seus agentes no seguinte sentido: descobriram que alguém cometeu infração à lei e aí é responsável pela dívida da empresa, escreve aí no papel e notifica o cara. E vê o que ele diz, não é? Vê o que ele diz, depois decide se ele é mesmo responsável ou não. Ele pode até recorrer. Aí manda lá para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Agora, se ele deve mesmo, não é, e não paga, bom, escreve ele em dívida ativa, mas aí o fundamento, não é? O nome do sujeito vai estar lá na certidão de dívida ativa, dizendo aqui, ó, processo administrativo número tal, artigo tal, o pressuposto de fato da responsabilidade era tal, ele cometeu mesmo, perdeu administrativamente, porque ele está só esperneando, é devedor, devido processo legal, não é? Então vejam bem, uma iniciativa do fisco em prol do devido processo legal, da justiça na tributação, porque justiça na tributação não é só o direito material, né? É a gente poder resguardar a discussão desses créditos tributários, ter maior, digamos assim, firmar a convicção da existência do crédito, a certeza do crédito na esfera administrativa, não é? Então, gente, me parece que realmente essa questão das sanções políticas em matéria de cobrança de tributos é um assunto que persiste, não é? Que a gente tem que ter cuidado com ele, porque a gente tem que exigir que o Estado exerça legitimamente as suas pretensões sem violação aos direitos fundamentais, não é? Eu não vou impedir que o médico lá atue porque ele está devendo para o Conselho de Fiscalização Profissional. Claro que não, não é? Eu não vou permitir que o fisco, não é, porque há uma dívida da empresa, não permita que ela emita notas fiscais. Eu não vou permitir que, como requisito para fazer um concurso público, o sujeito tem que apresentar certidão negativa de débitos da Receita Federal, do FGTS, do Estado, do município, do Conselho.
não é? Mas, quando as medidas são moderadas, são normais, é legítimo cobrar, não é? É legítimo exigir que haja digamos assim, o cumprimento desse dever fundamental de pagar tributos. Então, que andem ao mesmo tempo, não é? A afirmação do crédito tributário e a afirmação dos direitos fundamentais, mas nenhum deles extremado ou absoluto, porque nós sabemos que essa era dos absolutos já foi, não é? Que a gente tem que trabalhar a proporção das coisas, não é? Que a gente tem que ponderar os interesses, os direitos, as perspectivas que estão em jogo aí. Então, talvez eu tenha frustrado um pouco a perspectiva da palestra, né, do tema, porque quando a gente fala de sanções políticas, já começa a salivar a boca, assim, né? Por que a gente vai impedir, anular, não é? Talvez seja até uma reação aos meus advogados agora, lá os meus clientes lá da área tributária, querem anular tudo. Eu já estou tão cansado desse negócio de anular tudo que eu acho que eu estou partindo para o outro lado, não é? Tá, gente? Agradeço muito a atenção de vocês. Era essa mensagem que eu tinha para passar hoje. Muito obrigado.